A atividade agora é fazer um levantamento do que cada um da sua equipe tem como responsabilidade, ou seja, o levantamento das atividades do seu time. Você saber por que cada um foi contratado e alinhar as expectativas com eles é muito importante. Isso faz uma diferença enorme. Eu cheguei em muita empresa e percebi que as pessoas não sabiam direito qual era a responsabilidade, o que elas tinham que fazer. Ela só sabia que tinha que chegar às 8 horas da manhã, tinha uma hora do almoço e tinha horário para sair. Mas, realmente, qual é a responsabilidade dela? Quando a gente fala, por exemplo, de um técnico, fica mais fácil, porque ele é responsável por aquele equipamento, por aquele sistema, pelaquela área. Mas quando você tem algumas atividades mais abrangentes, fica difícil. Por exemplo, um cara de helpdesk, qual é a atividade dele? O que ele tem que fazer? Ele é responsável pelo quê? Por que é importante esse alinhamento? Simples, porque depois você vai cobrar dele alguma coisa, ele vai falar para você, ué, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Então, alinhar isso é muito importante, mas você não precisa começar do zero, tá? Existe um site que eu vou também está disponibilizado aqui embaixo para você, que tem vários exemplos de job description, onde diz o que as pessoas têm que fazer nessa atividade. Então é tranquilo de você pegar e pesquisar. Também estou deixando um template aqui. Vamos ver? Olha, aqui eu estou te dando um exemplo, tá, de como você pode fazer esse modelo de job description, né? Então você vai lá no site que eu coloquei, tem um template para você fazer o download e aí você cria o seu formulário. Se a tua empresa tem um RH grande, com certeza ela já tem isso. Mas se você está montando a sua empresa, você está montando o seu time, fazer essas fichas é bem legal. Então você coloca a função, né, da pessoa, quem é o superior imediato dele, qual é a área que ele está trabalhando. Então aqui no exemplo eu botei cientista de dados, o superior direto dele é um gerente de dados ou gerente de Big Data, de TI, seja lá o que for. A diretoria Inovação e Tecnologia pode ter outro nome. E aí você coloca aqui o perfil profissional. Então, experiência. O que você espera dele? Que ele comprove uma experiência como cientista ou analista de dados em mineração de dados. O que você espera que ele tenha conhecimento? Então, aqui você vai definir o que você quer que ele tenha conhecimento. Então, por exemplo, eu coloquei, olha, ele precisa compreender como que a máquina pesquisa, ter conhecimento em A, SQL, Python, Scala, Java, C++, ele precisa conhecer ferramentas que trabalham com inteligência de negócio, estrutura de dados, ter consciência analítica, entender um pouco mais o que é o ambiente empresarial, ser bom em matemática, bom em lógica, tá? Então ele precisa conhecer e resolver problema. Da onde que ele geralmente tira isso? De treinamentos, que ele pode comprovar, que ele faz treinamentos sobre Big Data, aulas, etc. Então você tem muitos sites legais aí de treinamento de Big Data, é só pesquisar. E normalmente a gente pede que ele faça algum curso superior, porque ajuda a aprimorar isso, tá? Mas isso aí depende muito das empresas. Tem empresa que existe, tem empresa que não existe. Aí vai muito de você, tá? Do outro lado aqui, eu estou dizendo qual é o perfil comportamental, ou seja, o que eu desejo dele? Compromisso com o cliente, que ele seja uma pessoa disciplinada. Gente, disciplina é uma das coisas mais importantes para se ter sucesso na vida. A gente tem que ter disciplina em tudo. Se não tivermos, não vai. E eu sei que essa geração jovem acha que isso não é legal, que não é bacana. Então, assim, lá no meu canal do YouTube eu coloco algumas audiobooks, algumas coisas que falam, dão um toque sobre isso, tá? A gente pode falar mais aí, só me chamar no e-mail, no privado, a gente bate um papo. Mas, enfim, eu quero compromisso, disciplina, eu quero que ele entenda que existem regras, processos,
Pontualidade é importante, você precisa contar com ele. Ele quer uma pessoa dinâmica, proativa, que a sua cabeça não seja orientada à tarefa. Eu quero que ele seja orientado a resultado. Então, tem muita gente que cumpre as tarefas, mas o resultado é ruim. É meio difícil, né, de você entender isso, mas veja bem, se eu cumpro diversas tarefas e não estou preocupado com algum indicador que me diga e que eu demonstre ao meu cliente que essas atividades estão melhorando a produtividade dele, a lucratividade, seja lá o que for, não adianta nada você fazer essa tarefa. Tá? Então, ser orientado à tarefa não quer dizer que você tenha um bom resultado. Agora, ser orientado a resultado quer dizer que você vai ter uma boa... Ser orientado a resultado quer dizer que você vai fazer uma boa tarefa, tá? E ela vai surtir um efeito muito legal. Tá? Eu quero uma pessoa ágil, bem flexível, ainda mais nessa área de analítico. Eu quero uma pessoa que busca excelência na entrega e ética. Respeitar os códigos de compliance da companhia, do Código Civil, de uma forma geral, porque você está lidando com dados sensíveis. Isso não é brincadeira, né? Aí aqui você vai conversar com ele, tá? A parte de cima, eu estou dizendo o que você espera do cara, quem você está procurando, e essa parte de dados, de baixo, né? Eu vou dizer quais são as responsabilidades, o que ele tem que fazer. É aí que você senta com o cara e fala com ele. Então, essa atividade é legal porque ela está te mostrando duas coisas. Tá? Como você contrata um cara, né, já te prepara para isso, e o que ele tem que fazer. Então, ele tem que identificar a fonte de dados valiosa e automatizar o processo de coleta. Então, ele precisa entender aonde que está a informação e como que ele automatiza para coletar essa informação, colocar dentro do Big Data e aí extrair informações valiosas para a companhia. Então ele precisa realizar o pré-processamento de dados estruturados e não estruturados. É para isso que ele estudou, é para isso que ele tem conhecimento nas ferramentas que a gente falou acima. A análise de grande quantidade de informações para descobrir tendências e padrões. Se ele é um cientista de dados, machine learning, esse tipo de coisa, ele precisa ter conhecimento. Construir modelos preditivos e de algoritmos de aprendizado de máquina. Novamente, isso aqui é voltado para cientistas de dados. Apresentar informações usando técnicas de visualização de dados, propor soluções estratégicas para desafios empresariais, colaborar com a equipe de engenharia e desenvolvimento de produtos, encomendar coleta de dados, pré-processamento e análise. Então veja que aqui está muito focado nisso, mas não esqueça, ele precisa ter ética, ele precisa respeitar as regras. Então não basta o cara ser somente bom. Tem um conjunto de coisas que ele precisa fazer. Então, como eu falei, eu deixei um link que tem job description de várias posições, né? A gente tem na área de contabilidade, financeira, administrativa, ó, área técnica de desenvolvimento, design, serviço ao cliente, educacional, treinamento corporativo, engenharia, construção, produção, saúde e por aí vai. Então, esse site é muito legal. Você pode chegar, pegar uma coisa que você quer. Então, por exemplo, vamos pegar aqui supervisor de construção. Ó, aqui está dizendo tudo que o cara tem que fazer. Pô, Marco, mas é em inglês, eu não sei inglês. Tá bom, cara, pega, traduz no Google Tradutor ou pede alguém para traduzir e monta. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme. Primeiro, você vai ter a definição bem do que você quer contratar, ou seja, do que você precisa para chegar no resultado com o seu time. Segundo, você tem atividades que ele tem que fazer e alinha exatamente com o seu liderado, para depois não ouvir aquela, eu não sabia que essa responsabilidade era minha, tá? Então, assim, fazer esse tipo de alinhamento é importante, tá legal? É isso aí, a gente se vê na próxima aula. Abraço!